Cumprimentos parlamentares presentes nesta comissão, em especial a excelentíssima senhora deputada Benedita da Silva e o excelentíssimo senhor senador Nelsinho Trade. Estendo o cumprimento a todos os demais presentes. Também agradeço ao honroso convite recebido pela Sociedade Numismática Brasileira para integrar essa comissão. Para aqueles que não nos conhecem, somos uma entidade civil com 96 anos de existência, fundada em 1924 e reconhecida de utilidade pública em 1951. Nossa função é o desenvolvimento da numismática, que é a ciência que estuda as moedas, cédulas, medalhas e objetos monetiformes. Possuímos mais de 700 associados que se dedicam à pesquisa numismática no Brasil e no exterior. Ao que concerne a medida provisória 902, que dispõe sobre o fim do monopólio da Casa da Moeda, a SNB entende que se trata de uma decisão governamental, nos cabendo somente expor e elucidar alguns fatos relativos a isso. Uma das principais razões que levaram à criação da Casa da Moeda foi a necessidade de existir uma instituição nacional que conseguisse suprir a demanda de meio circulante para um país de dimensão continental. A demanda por dinheiro no Brasil não parou de crescer com o passar dos anos, tendo atingido picos altíssimos durante períodos de descontrole econômico, como foi no caso das trocas sucessivas de planos monetários durante a época inflacionária. Pelo aumento dessa demanda, foi transferida a sede da Casa da Moeda, em 1984, para o Complexo Fabril de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Seu complexo é considerado um dos maiores do gênero no mundo e o maior da América Latina, com capacidade para produzir 3 bilhões de cédulas e 4 bilhões de moedas por ano. Outro ponto importante que é necessário ser citado é que a Casa da Moeda não se trata de uma simples gráfica de impressão, mas é detentora de vasto acervo que compõe o patrimônio artístico, histórico e cultural brasileiro. Sendo que esse ponto, mesmo que não objeto do presente debate, não foi observado no edital do BNDES que trata sobre a privatização da Casa da Moeda. Por sermos uma entidade que se preocupa com o futuro desse patrimônio, acreditamos ser importante deixar o alerta para o que ocorreu em São Paulo com a privatização do estádio do Pacaembu, em que parte de seu patrimônio histórico foi jogado no lixo, sem preocupação de preservação para gerações futuras, não aconteça também na Casa da Moeda, caso a privatização ocorra. Em atenção ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal de 88, que versa sobre os casos previstos de exploração direta de atividade econômica pelo Estado, está disciplinado que ocorrerá em casos envolvendo segurança nacional e relevante interesse coletivo. Sobre isso, pontuaremos o seguinte. A respeito ao interesse coletivo, expomos que, mesmo em decorrência do aumento do uso de meios de pagamentos alternativos, ainda assim quase que a totalidade da população se vale do dinheiro físico para efetuar operações, sendo então de interesse coletivo uma quantidade suficiente de moedas e cédulas disponíveis no mercado para a realização dessas operações, tornando-se obrigação do Banco Central suprir essa demanda, que vem sendo atendida satisfatoriamente pela Casa da Moeda. Ainda no que diz respeito ao uso do dinheiro físico, um relatório publicado esse ano pelo Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, nos traz que o dinheiro físico ainda é o método de pagamento preferido na maioria dos países, inclusive naqueles considerados mais desenvolvidos, razão pela qual a demanda vai continuar crescendo, que é comprovada por relatórios do Bacen e por pesquisa realizada pela Brasil Digital Report, que constatou que 47% das transações de pagamento no Brasil são realizadas em dinheiro. A mesma pesquisa ainda traz que o Brasil conta com mais de 55 milhões de adultos sem conta bancária. Já em relação à segurança nacional, há particularidades que não podemos deixar de levar em consideração. A falsificação do meio circulante de um país é comumente usada como arma de guerra, e cito aqui alguns exemplos. Em 1768, durante a guerra entre a Rússia e a Turquia; em 1775, na guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos; em 1806, durante as guerras napoleônicas; durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com o caso notável de falsificação de cédulas britânicas pelos nazistas; em 1992, na Guerra do Golfo, com a falsificação de cédulas iraquianas, sendo acusados os governos americano e britânico, destacando que uma empresa britânica era responsável antes da guerra por fabricar essas cédulas iraquianas, e mais recentemente com os embates travados entre Índia e Paquistão, Estados Unidos e Coreia do Norte. Entendemos que uma descentralização da produção de nosso dinheiro, com os projetos de fabricação sendo detidos por até dezenas de empresas estrangeiras, pode levar a uma fragilização de nosso meio circulante, no caso de uma tentativa de sabotagem à nossa economia. Além disso,
Podemos citar também problemas que decorrem do transporte transfronteiriço de nosso dinheiro. Usamos como exemplo o roubo executado em 1964, em que 15 milhões de cruzeiros destinados à caixa de amortização foram roubados durante o transporte. Essa carga era proveniente de Nova York, de um lote produzido pela American Banknote, e foi roubado provavelmente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ou ainda em Nova York. O peso total desse lote roubado era de mais de 8 toneladas. Outro risco que deve ser levado em consideração é o que diz respeito a instabilidades no país produtor, e citamos aqui como exemplo os recentes acontecimentos na cidade de Wuhan, na China, que, devido à crise de saúde provocada pelo coronavírus, fábricas dos mais diversos segmentos se viram prejudicadas e não conseguirão cumprir os prazos de entregas. Foi o caso da Toyota, que segue com as suas fábricas paralisadas em virtude do vírus, da Apple, que não atingirá suas metas de vendas, e diversas outras que também estão sendo afetadas pelas instabilidades decorrentes do clima criado com o vírus. Fatores como esse podem levar a um desabastecimento do Brasil. Ainda em relação à questão de segurança, a Casa da Moeda, ao produzir os nossos passaportes, recebe uma grande quantidade de dados dos cidadãos brasileiros que os usa para a confecção. Atualmente, um dos maiores ativos que uma empresa pode possuir são os dados que ela lida e administra, sendo exemplificado pela crescente ascensão de empresas que trabalham dados como as que mais valem no mercado, deixando de figurar na lista das maiores empresas as que provêm da exploração petrolífera e de seus derivados, como era algumas décadas atrás. Já que data is the new oil, ou seja, dados são o novo petróleo e valem muito dinheiro. Por isso, entendemos que há de ser observado para quem esses dados serão enviados com o fim do monopólio e fazer valer a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Destacamos também o fato de que todas as 10 maiores economias globais possuem casas da moeda estatais, como é o caso aqui já citado dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Itália e Canadá, possuindo essas, em quase sua totalidade, exclusividade para a confecção das moedas e cédulas do meio circulante de seus respectivos países. Isso pode ser explicado por diversos fatores, mas os principais são que necessitam de uma empresa estatal para o adequado fornecimento da quantidade necessária para suprir a demanda de meio circulante, e que lidam com muita seriedade e preocupação com a confecção de suas próprias moedas. Um relatório publicado pela De La Rue, que é uma das empresas particulares que emitem cédulas no mundo, nos traz que as cédulas emitidas em 2016, da sua totalidade, 90% delas foram fabricadas por empresas estatais. E ainda trazemos como exemplo o que aconteceu na Alemanha recentemente. A Alemanha, no ano 2000, decidiu vender sua empresa estatal de fabricação de cédula e reverteu essa situação em 2008, recomprando-a como medida de salvaguardar os interesses de segurança da Alemanha. Também há uma preocupação global sobre o futuro de algumas empresas que fornecem dinheiro para outros países, como é o caso da própria De La Rue, que durante várias décadas forneceu para o Brasil e que agora lança dúvidas sobre sua capacidade de continuar operando. Ou ainda o caso da Crane Currency, que produziu em 2017 as nossas cédulas de R$2 e que agora está sendo acusada pela Libéria de sabotagem econômica, conspiração criminosa e facilitação criminal. Para finalizar nossa exposição, entendemos que o ideal seria a junção de qualidade, segurança, tempestividade e preço, mas quase nunca é possível tê-los em conjunto, sendo necessário escolher quais são os que devem se sobrepor. A Casa da Moeda, ao nosso ver, cumpre quase que todos esses requisitos satisfatoriamente, com uma alta capacidade de atendimento, qualidade, rapidez, ao não interromper o provimento de cédulas, moedas e passaportes, e preços que condizem com o pleno cumprimento dos requisitos anteriores. Além disso, garante dedicação exclusiva com o objetivo de cumprir as necessidades do volume necessário para o Brasil, que não seria suprido por nenhuma outra empresa, como já foi exposto pelo próprio Bacen. O Banco Central afirma que a quebra desse monopólio pode diminuir os preços, mas cabe ressaltar que o que é pago pelo meio circulante e outros produtos à Casa da Moeda se reverte em tributos trabalhistas pagos à União, em salários que os empregados recebem e deixam na economia brasileira, e os lucros obtidos também são revertidos para a própria União. Com a quebra desse monopólio, a receita vai para o exterior, já que só empresas estrangeiras atendem à produção de meio circulante. Esses fatores levam a um impacto na própria economia brasileira com a quebra desse monopólio. Há ainda as discussões em torno das
dos reflexos tributários para a Casa da Moeda do Brasil. Alguns defendem que o fim do monopólio leva ao pagamento de impostos que até então seriam isentos, o que faria com que o preço dos produtos subissem, onerando ainda mais o contribuinte. Por fim, deixamos a nossa sugestão de negócios à Casa da Moeda e ao Banco Central, que controla a emissão de moedas, e que pode levar ao aumento do faturamento da casa. O mercado numismático, ou seja, de peças de coleção, gira milhões de dólares anualmente no mundo todo, tendo a US Mint, a Casa da Moeda Americana, movimentado quase $500 bilhão por ano só com essas peças, e esse faturamento representa 1/3 do total do seu faturamento. Já a Royal Canadian Mint, a Casa da Moeda do Canadá, tem mais da metade do seu faturamento como resultado da venda dessas peças de coleção, razão pela qual é possível que a Casa da Moeda também se aproveite desse mercado nacionalmente e internacionalmente para aumentar seu faturamento. Agradecemos a todos pela oportunidade. Com a palavra,